Vamos lá. Essa questão 3 aqui é a mesma coisa que essa questão 4. Tu só vai pegar e tacar a formulinha. A fórmula é essa: C sobre 5, temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que também é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. A variação de temperatura em graus Celsius é igual à variação de temperatura em grau Kelvin, que é igual à variação de temperatura em grau Fahrenheit dividido por 9. Aqui sobre 5 e aqui sobre 5. Fica desse jeito, né? Na equação geral, as variações de temperatura e as temperaturas gerais vão ficar nessa forma. A temperatura da cidade de Curitiba em certo dia sofre uma variação de 15 graus Celsius na escala Fahrenheit, vai ficar como? Temperatura em graus Celsius, C sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí a temperatura em graus Celsius é 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 9 vai dar 27. É igual a F menos 32. Passo 32 para lá, vai ficar F é igual a 27 mais 32. 7 mais 2 vai dar 9, que vai dar 5. 59 graus Fahrenheit. Questão 5. A antiga escala Rémor, hoje em desuso, adotava para os pontos fixos fundamentais, que no caso são ponto de ebulição e ponto de fusão da água, são os pontos fixos fundamentais, com a indicação de que essa escala corresponde a 50 graus Celsius. Beleza, vamos ter que fazer o termômetro. Termômetro da escala em graus Celsius e termômetro da escala em grau Rémor, que eu vou chamar de R. Graus Celsius, graus Rémor. A temperatura de ebulição da água na escala Celsius é 100, na escala Rémor é 80. A temperatura de fusão na escala Celsius é 0. Temperatura de fusão da água na escala Rémor é 0 também. Ele quer saber quanto vale 50 graus Celsius. Aqui vai ser x, então. A gente faz o do meio menos o de baixo, vai ficar 50 menos 0. Depois o de cima menos o de baixo, vai ficar 100 menos 0. O de cima é igual ao de cima menos o de baixo, vai ficar x menos 0. Depois, no caso aqui é o do meio menos o de baixo. Depois o de cima menos o de baixo vai dar 80 menos 0, que vai dar 80. Corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Vai ficar 5 sobre 1 é igual a x sobre 8. X vai dar 5 vezes 8, então x vai ser igual a 40 graus Rémor. Vou colocar aqui do lado. Apaga aqui. Questão 6 agora. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. A capacidade térmica vai ser igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A variação de temperatura a gente já tem que é 50. Ele deu a quantidade de calor também. Nossa, muito fácil. É só colocar 300 dividido por 50. Vai dar 30 sobre 5, que vai dar igual a 6. A capacidade térmica do corpo é igual a 6 calorias por grau Celsius. Muito simples, né? Questão 7 agora. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 para 70. De 20 para 70 a gente tem uma variação de temperatura de 50, né? 50 graus Celsius. A gente tem uma massa de 500 gramas de certo objeto, de certa substância. Foram necessárias 400 calorias. A capacidade térmica e o calor específico vale. Tá bom. Dá para calcular a capacidade térmica direta? Sim. Foram fornecidas 4.000 calorias. Quantidade de calor, então, é igual a 4.000. A capacidade térmica vai ser igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A capacidade térmica vai ser 400 dividido por 5, que vai dar igual a 80 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica. 0,8. Não. 0,8 é o calor específico. A capacidade térmica vem primeiro. Então elimina, mata de primeira, né? Só com a capacidade térmica. Mas vamos calcular aqui o calor específico só de calor.
A gente vai pegar a fórmula, a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc vezes Δθ. A quantidade de calor é 4.000, a massa é 500, 4.000 é igual a 500. Calor específico, a gente quer descobrir, a variação de temperatura é 50. Corta esse zero com esse zero, esses dois aqui com esses dois aqui. Aí C vai ser igual a 4 dividido por 25. Se a gente multiplicar por 4 em cima e embaixo, a gente vai ter 16 dividido por 100, que é igual a 0,16. Certinho, né? Aqui, ó, 0,16. É isso. Questão 7, questão 8 agora. Um corpo possui massa de 500 gramas e calor específico de 0,4. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 35. 5 para 35 é uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. A massa do corpo é de 500 gramas. 500 gramas. E o calor específico dele, C, é igual a 0,4. A quantidade de calor... Tá, beleza. Qual é a quantidade de calor que ele deve receber para variar isso aí? Quantidade de calor é igual a massa, vezes o calor específico, 4 sobre 10, vezes a variação de temperatura, que é 30. Corta esse 0 com esse 10 aqui. A gente vai ter a quantidade de calor. 500 vezes 4 é igual a 2.000. 2.000 vezes 3 vai dar 6.000. 6.000 calorias. Essa é a resposta da letra A. Resposta da letra B agora, a quantidade de calor que o corpo deve ceder para que sua temperatura diminua 15 graus Celsius. Então vai variar 15 graus Celsius para baixo. Vai diminuir 15 graus Celsius. Como ele vai ceder, ele vai diminuir 15 graus Celsius, né? Então a variação de temperatura vai ser 15 graus Celsius negativo, menos 15 graus Celsius. Mesma coisa, só muda a temperatura. A quantidade de calor vai ser a massa, 500 gramas. Calor específico, 4 sobre 10. Variação de temperatura, menos 15. Você já pode ver que o calor específico vai ficar negativo, significa que ele está cedendo calor. Esse zero aqui com o do 50 vai ficar 50, 4 vezes 15. Aqui já vou pôr negativo, 50 vezes 60, 4 vezes 15 dá 60. Aí vai dar menos 5 vezes 6 dá 30, mais 2 zeros vai dar 3.000 calorias. Tem que ceder 3.000 calorias, resposta da B. A capacidade térmica do cara, a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. A capacidade térmica dele, então, vai ser igual a 500. Igual a 500 vezes 0,4, que é 4 sobre 10. Esse zero com esse zero, C igual a 50 vezes 4. 5 vezes 4 é 20, com 0 atrás, 200. 200 calorias por grau Celsius. A resposta da Charlie tá aí. Questão 9 agora. Um bloco de ferro de 10 centímetros cúbicos. Opa, isso daqui é o volume do cara, né? A gente não tem volume, a gente vai ter que trabalhar com a densidade. Então, a densidade do corpo é igual a massa sobre volume. A gente precisa descobrir a massa dele. A gente tem o volume. O volume do ferro é igual a 10. Ele dá a densidade do ferro? Dá, tem que dar a densidade. A densidade do ferro é igual a 7,85. Então, 7,85 é igual ao volume, que é 10, é igual a massa, dividido pelo volume, que é 10. Então, a massa do ferro vai ser igual a 78,5 gramas. Um bloco de ferro resfriado de 300 para 0. Então, a variação de temperatura é negativa. Vai ser menos 300. De 300 para 0 é menos 300. Quantas calorias o bloco perde para o ambiente? Perde, logo você sabe que ele vai ceder calor, a quantidade de calor tem que ser negativa. A quantidade de calor vai ser igual a massa, 78,5 vezes o calor específico do ferro, ele dá 11 sobre 100, vezes a variação de temperatura, que é menos 300. Corta esses dois zeros com esses dois zeros aqui. A quantidade de calor vai ser igual a 78,5 vezes 33. Vamos fazer aqui rapidinho. 78,5 vezes 33. 5 vezes 3 vai dar 15. 24, 25. 21, 22, 23. Mesma coisa embaixo. 5, 5, 3, 2. 5, 10, 3, 9, 5, 2,
a vírgula aqui. Então essa é a quantidade de calor que ele vai ceder. Quantidade de calor cedido é igual a menos, aqui fica negativa, menos 2.590,5 calorias. Questão 10 agora da Mackenzie. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 500 calorias por segundo. Uma determinada massa de água, se a temperatura da água aumenta de 20 para 60, é uma variação de 40 graus Celsius, em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água igual a 10, qual será a massa? Beleza, em 4 minutos vamos ver a quantidade de calor que ele recebe. Se ele recebe 150 calorias por segundo, em 4 minutos aqui a gente tem 60 vezes 4, vai dar 240 segundos. Se em 1 segundo ele recebe 150, em 240 ele vai receber isso aqui, ó, 150 vezes 240. É uma quantidade de calor bem grande, né? 150 vezes, vamos calcular 15 vezes 24. 20, 4, 5, 6, 10, 2, 3. 3, 6, 0, mais os 2 zeros que estavam faltando. Isso dá 36 mil calorias. O corpo recebe 3.600 calorias. Ele quer a massa, né? Beleza, quantidade de calor é igual a massa. Calor sensível e variação de temperatura. Quantidade de calor 36.000, 1, 2, 3, é igual à massa do corpo. A massa é o que a gente quer. Calor específico é 1, não vou nem anotar. Variação de temperatura é 40. Corta esse zero com esse zero. 4, 36 aqui vai dar 9. A massa dele vai ser igual a 900 gramas. Questão 11. Inicialmente, em estado líquido, um corpo com massa igual a 400 gramas é resfriado e alcança, devido ao resfriamento, o estado de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é 2.000 calorias, é 1.200 calorias, calcule o calor latente de fusão desse corpo. Inicialmente em estado líquido, um corpo de massa igual a 40 gramas é resfriado e alcança, devido ao seu resfriamento, o estado de fusão. Alcança o estado de fusão. Beleza, ele é resfriado, vai perder calor e vai solidificar. Alcança o estado de fusão, no caso ele vai estar na temperatura de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é de 1.200 calorias, determine o calor latente desse corpo. Tá bom? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente de fusão. Quantidade de calor cedida ao corpo foi de 1.200. A massa do corpo é 40, vezes o calor latente. Corta 0 daqui com 0 daqui. 4 com 12 vai dar 3. Então o calor latente de fusão desse corpo é igual a 30 calorias por grama. Questão 12. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa 100 gramas de metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Qual será o calor latente de fusão desse metal? Massa de 100 gramas. Ele quer o calor latente de fusão. Inicialmente sólido. Então aqui ele está no estado sólido. Aqui ele está sólido. E aqui é a fusão. Em função da quantidade de calor por ela absorvida, qual será o calor latente de fusão desse metal? Não tem como fazer isso, né? O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa de 100 gramas de determinado metal.
inicialmente sólido em função da quantidade de calor por ela absorvida. Qual será o calor latente de fusão desse metal? Para calcular o calor latente de fusão do metal, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Não tem como fazer isso, né? Porque ele dá a massa de 100 gramas. E não dá mais nada. Não dá mais informação nenhuma. Se o gráfico tivesse alguma informação, a gente conseguiria fazer. Mas não tem como resolver isso só com isso, né? Só com o desenho do gráfico, com a massa do objeto. Não tem como a gente saber o calor latente dele. Anulada. Questão 13. Um bloco de material de uma... Um bloco de uma material... Eita. Um bloco de material desconhecido e de massa 1 kg, 1000 gramas, encontra-se a temperatura de 80 graus Celsius. Ao ser encostado em outro bloco do mesmo material, eles vão ter o mesmo calor específico, de massa 500 gramas e que está a temperatura ambiente, qual a temperatura que os dois alcançam? Beleza, ele quer saber a temperatura de equilíbrio térmico dos dois materiais. Lei geral das trocas de calor. Quantidade de calor da primeira porção mais quantidade de calor da segunda porção é igual a zero. Massa do primeiro metal vezes o calor específico do metal. Eu estou dizendo que é metal, mas ele fala material, né? Vezes a variação de temperatura do primeiro material mais a massa do segundo material, calor específico, variação de temperatura do segundo igual a zero. Como ele fala que é o mesmo material, o calor específico é o mesmo, corta, simplifica, né? A massa do primeiro é 1 kg, 1000 gramas. Eu preciso transformar a primeira em grama, porque a do segundo está em grama também. Aí a temperatura do primeiro é 800. Beleza, a gente quer saber a temperatura final, né? Então, temperatura final, menos 800, menos 80, mais a massa do segundo, que é 500, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial dele, que é 20. É igual a zero. Então, beleza. Vamos simplificar por 100. Corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. 10t menos 800 mais 5t menos 100 é igual a zero. Então, 800 menos 100, a gente vai ter aqui 15t é igual a 900. Simplificando por 3 dos dois lados, a gente vai ter 300 por 5. Vai ser igual a temperatura final, no caso de 60 graus Celsius. É isso.